Olá, estamos iniciando mais uma aula de biologia e o tema dessa videoaula é ácidos nucleicos. Então a gente vai entender um pouquinho sobre a sua estrutura, do que ele é formado, diferença de DNA e RNA, e como é que uma fita de DNA consegue se duplicar e como é que ela consegue formar um DNA, que são os processos que a gente vai ver durante essa videoaula, ok? Então vamos dar sequência ao conteúdo. Eu tentei resumir, fazer de uma forma simples, para que ficasse bem claro e ajudasse na aprendizagem de vocês. O que são ácidos nucleicos? Os ácidos nucleicos eles são macromoléculas, ou seja, são moléculas grandes, né, que a gente pode estar chamando de polímeros também, que são formados por nucleotídeos, que são moléculas menores. Tá? O ácido nucleico a gente conhece popularmente como DNA ou RNA. Ele, na verdade, são várias moléculas conectadas que vão formar a fita de DNA ou RNA, tá? Então, o DNA ele é um ácido nucleico. O RNA também é um ácido nucleico, tá? E esses ácidos nucleicos são formados, tanto o DNA quanto o RNA, por nucleotídeos, que são estruturas menores, que elas ficam organizadas, formando parezinhos, e assim formando a fita de DNA. Isso a gente vai ver nos próximos slides, tá? Qual que é a função do DNA? O DNA ele é o nosso material genético. Então, a função dele é transmitir através dos genes as características do nosso corpo, tá? E o que seria esse gene? Né? Ele é a sequência de nucleotídeos que tem no DNA. Então, a sequência que tem ali de nucleotídeos, que a gente já vai ver mais para frente os tipos de nucleotídeos, a sequência vai definir determinada característica. Ele vai definir determinada proteína que o seu corpo vai gerar, que ele vai produzir, que ele vai sintetizar, tá? Então, o DNA tem essa função, ele é como se fosse uma caixinha cheia de informações que vai ser passadas através de vários processos para a célula, essas informações, e vão ser transformadas em características ou em proteínas, tá? Ele comanda o DNA, ele comanda também a síntese de proteínas, que era isso que eu estava falando para vocês, né? Ele vai ajudar na fabricação de proteínas. Então, no núcleo das células eucariontes é onde vai ficar o DNA, tá? E ele não sai desse núcleo. Então, uma célula uma célula eucariótica que tem núcleo, né, que é essa característica de célula eucarionte, o DNA vai ficar preso ali dentro e ele não consegue sair desse núcleo. Então, como é que ele consegue produzir uma proteína na célula? Porque o órgão que produz proteínas é o ribossomos. Tá? Então, como é que o DNA ele vai enviar a informação para o ribossomos? Tá? É que esse DNA ele consegue fabricar, ele consegue produzir através da fita dele uma fita de RNA. Tá? A gente já vai entender o que é DNA, o que é RNA e suas diferenças. Mas que a gente precisa entender que um DNA ele consegue fabricar um RNA e esse RNA que vai enviar a mensagem lá para o ribossomos avisando que ele precisa produzir determinado tipo de proteína, tá? E é isso que o textinho aqui traz para a gente, essa informação. Então, os nucleotídeos, eles são pequenas moléculas, como eu já mencionei para vocês, que eles vão formar o DNA, que é o ácido nucleico, e também o RNA, tá? E essas moléculas, elas estão interligadas, formando longas cadeias, tá? Os nucleotídeos são formados por um açúcar, que pode ser ribose ou desoxirribose, um grupamento de fosfato e uma base nitrogenada. Tá? Então, DNA e RNA, o nucleotídeo dele que vai formar, eles têm um grupo de fosfato? Tem. Tá? Eles têm uma pentose que seria o açúcar, o carboidrato? Tem. Então, aqui ó, nós temos uma pentose, que significa um anel que possui 5 ligações de carbono. Então, cada pontinho aqui é uma ligação de carbono, tá? E o DNA e o RNA, ambos possuem essa pentose. A diferença é que o RNA, ele possui 5 moléculas de oxigênio, enquanto o DNA possui apenas 4 moléculas de oxigênio. Então, ele possui uma molécula de oxigênio a menos. Por isso que eles têm nome diferenciado. Tá? Essa é a grande diferença. É claro que tem outra também que eu já vou mencionar para vocês. Mas a grande diferença do DNA e o RNA
é essa questão. É por isso que eles têm esse nome, né? O DNA tem esse nome porque ele é um ácido desoxirribose, tá? Então, ácido nucleico desoxirribose. Enquanto o RNA, ele é o quê? Um ácido nucleico ribose, tá? Que significa que o açúcar, a pentose deles aqui, tem 5, o RNA tem 5 moléculas de oxigênio, enquanto o DNA só possui 4 moléculas de oxigênio, ok? E depois dessa ribose ligada nela, nós temos uma base nitrogenada, tá? Tanto o RNA quanto o DNA, eles possuem 4 tipos de base nitrogenada. Eu já vou apresentar para vocês, explicar como é que funciona isso. A diferença é que o DNA ele possui a timina, então tem adenina, timina, citosina e guanina, tá? E o RNA, em vez da timina, ele muda para a uracila. Então, todos os outros são iguais. Ambos têm adenina, ambos têm citosina e ambos têm guanina. A diferença é que no DNA é a timina, enquanto no RNA é a uracila. Tá? Então, uma base nitrogenada que vai ter cada uma sua molécula vai ser diferenciada. Essa base nitrogenada, a molécula que compõe essa base, ela é diferente em cada uma dessas opções. Tá? A adenina é diferente da timina, a timina é diferente da citosina, a citosina é diferente da guanina e a guanina é diferente da uracila. Uma é diferente da outra. Tá? A gente já vai ver isso no próximo slide. Ok? Daqui é para ficar claro o que é um nucleotídeo. Então, nucleotídeo, né, é moléculas menores que vão formar o ácido nucleico. Então, o ácido nucleico ele é formado por uma sequência de nucleotídeos. É um em cima do outro, formando a fita de DNA. Tá? Vamos dar uma olhada nisso e dar uma boa explicação em cima disso no próximo slide. Nucleotídeos. Então, aqui nessa imagem, eu vou apresentar para vocês como é que funciona uma regra, né, de bases nitrogenadas ligadas. A gente vai falar um pouquinho sobre DNA e RNA e suas principais diferenças. Tá? Primeiro, vamos entender como é que funciona essa ligação, esse ligamento de bases nitrogenadas. Tá? Então, vamos primeiro estudar o DNA e depois a gente cita o RNA aqui. Então, a gente sabe que o nucleotídeo, né, ele é formado por um grupo de fosfato, um açúcar, que é a pentose, o carboidrato, e a base nitrogenada. E onde é que isso está representado na fita de DNA? Então, essa parte cinza aqui, né, nessa fita de DNA, ele seria o grupo do fosfato e o açúcar, que é o carboidrato, que é a pentose. Tá? Então, essa parte cinza que forma o esqueleto do DNA, ele é o fosfato com o açúcar, ok? E essa parte colorida aqui, o que seria? Seria as bases nitrogenadas. E como o DNA ele possui duas fitas enroladas de forma espiral, né? Percebemos aqui duas fitas, ó, gente, em cinza. Tá? Essas duas fitas elas vão estar ligadas pelas bases nitrogenadas. Então, as bases nitrogenadas elas vão se organizar em pares. E como é que elas estão ligadas uma na outra? Por ponte de hidrogênio. Então, quando uma base encosta na outra, ela acaba fazendo essa ponte de hidrogênio e tendo uma ligação química entre essas bases, ok? Só que as bases nitrogenadas, como a gente viu no slide anterior, possuem 4 tipos para o DNA, que são qual? Citosina, que é a que está representada pela cor azul, guanina, representada pela cor verde, adenina, representada pela cor amarela, e timina, representada pela cor vermelha. Para que a gente não precise, são nomes novos, talvez para vocês, alguns já estudaram isso no 9º ano, né? Mas vamos estar revendo aqui esse conteúdo e a gente pode trabalhar só com as iniciais, né? Citosina então é C, guanina é G, a adenina é A e timina é T. Então a gente pode trabalhar todos os nossos estudos só com as iniciais dessas bases nitrogenadas, tá? E como é que isso se organiza em pares? Tem alguma regra? Tem. Elas não podem ficar organizadas de qualquer maneira, de uma forma embaralhada. Eles têm uma regra, um padrão, e esse padrão nunca muda. O que seria esse padrão? É como as bases, uma base liga, como é que uma base liga com a outra. Né? Nesse padrão, nessa regra, apenas um tipo de base ela consegue se ligar apenas em outro tipo de base. Vamos exemplificar aqui. Então, aqui nós temos o C e o G. Então, a citosina ela sempre vai se ligar com guanina.
sempre, tá? Então o C ele sempre vai se ligar com o G, enquanto a adenina ela vai sempre se ligar com a timina. Então o A ele sempre vai se ligar com a base T, sempre, tá? Ah, professor, como é que eu vou decorar isso? Sei lá, nunca estudei isso na minha vida, como é que eu vou decorar? Na biologia, nós temos uma regrinha, uma forma bem simples de decorar esse conteúdo, essa partezinha de conexão, de ligamento de bases nitrogenadas, que é associar esses nomezinhos com o nome de cantor. Então, não é da época de vocês, mas nós temos dois cantores brasileiros famosos, que são a Gal Costa e o Agnaldo Timóteo, tá? Então, o que esses dois cantores têm a ver com o nosso estudo? A gente pode pegar o nome desses dois cantores e as iniciais desses cantores significa a ligação das bases nitrogenadas. Então, Gal Costa, qual que é a inicial? Gal Costa, GC. Então, eu sei que o G ele vai sempre se ligar com o C. Tá? Então, Gal Costa, guanina sempre vai se ligar com citosina. Olhem aqui no desenho. A citosina está em cor azul, enquanto a guanina está em cor verde. Então, olha aqui, ó. Azul está com verde, verde está com azul, azul com verde, verde com azul. E assim vai indo, tá? Tu nunca vai achar que um verde conectado com amarelo ou um azul conectado com vermelho. É impossível isso, tá? É uma regra, é um padrão. Então, Gal Costa, guanina sempre vai se ligar com citosina. E o outro cantor é o Agnaldo Timóteo. Então, Agnaldo Timóteo, AT. Então, o A vai sempre se ligar com o T e o T vai sempre se ligar com o A. Vamos ver aqui no desenho. Ó, amarelo ligado com vermelho, vermelho ligado com amarelo. E assim vai seguindo durante toda a fita de DNA. Nunca vai ocorrer uma alteração nisso. Tá? É um padrão. Só que quando a gente vai lá para o RNA, que é uma fita simples, então essa fita simples ela não está organizada em pares, né? As bases nitrogenadas elas estão sozinhas. Só que esse RNA, que é uma fita simples, em alguns momentos ela se liga com a fita de DNA. Então essa fita de DNA é separada em duas, e aí vem uma fita de RNA que consegue ligar ou até mesmo ser fabricada a partir da fita de DNA. Tá? Só que o RNA ele não tem a timina. Né? Falei isso também no slide anterior. Em vez de ter a timina, ele tem a uracila. Então como é que, se esse RNA em algum momento ele vai se conectar com o DNA, como é que vai ficar a união das bases? Né? Como é que vai ficar essa ligação das bases? A Gal Costa continua. Então, o RNA ainda ele tem a citosina e ainda ele tem a guanina. Então, aqui exemplo. Né? Essa fita de DNA, então vamos dizer que ela se dividiu em duas. Né? A gente parte essa fita de DNA, a gente abre ela em duas e vem a fitinha de RNA ali. Ou seja, então, se tiver guanina no DNA, vai vir a citosina do RNA conectado. É a Gal Costa. Tá? Então, continua igual a essas duas primeiras bases. A adenina, ela vai se ligar com a timina, tá? Então, se tiver timina do DNA, o que vai ligar com essa timina do DNA? A adenina. Só que o RNA ele tem a uracila, tá? A uracila vai se ligar com quem? Né? É uma nova base, que até então no DNA não tinha. Essa uracila, ela vai se ligar com o Agnaldo, tá? Pensa o seguinte, o Agnaldo Timóteo, correto? AT. Mas se o RNA ele não tem o Timóteo, ele não tem um Tzinho, a timina, como é que vai ocorrer a ligação? Né? Será que aí não liga, fica solto? Não, precisa ocorrer uma ligação de base. Né? Então, se não tem a timina, a gente substitui essa timina pela uracila. Tá? Então, quando tiver união, ligação de RNA com DNA, no lugar de botar timina, né, porque o RNA não tem, a gente bota a uracila. Ok? É isso que a gente precisava saber. Eu sei que nesse primeiro momento, eu falando pela primeira vez, se vocês nunca estudaram esse conteúdo, pode ficar um pouco confuso. Por isso que é interessante, além de assistir essa videoaula, assistir o material complementar, fazer os deveres, que é muito importante para entender o conteúdo, tá? Nesse primeiro momento pode dar um susto de tipo, meu Deus, não estou entendendo nada. E também fazer os deveres, assistir o material complementar e, né, participar da videoconferência, para que eu consiga ajudar vocês nesse processo de aprendizagem, ok? Então, DNA e RNA têm essas diferenças, né?
de base nitrogenada. Enquanto o DNA tem a Gal Costa e a Agnaldo Timóteo, o RNA ele só tem a Gal Costa e o Agnaldo ele muda. É um Agnaldo com U. Né? A gente pode até depois inventar um sobrenome. Agnaldo, sei lá, depois a gente pesquisa aí no Google um sobrenome que começa com U. Tá? Mas aí a gente tem essa alteração. Quais são as principais diferenças do DNA e o RNA? Primeira diferença, eu já citei no slide anterior, né, que é a molécula de açúcar, que é a pentose. Enquanto no DNA é a desoxirribose, no RNA é só a ribose. Tá? O DNA ele tem uma molécula de oxigênio a menos. Então, quando a gente analisa ali a estrutura molecular, a gente encontra uma molécula de oxigênio a menos no DNA. Tá? Outra diferença, o filamento, né? É uma coisa bem visível. O DNA ele tem fita dupla. São duas fitas que vão formar pares de bases. Enquanto o RNA ele é uma fita simples. Então, é uma fitinha só. As bases nitrogenadas elas não se organizam em pares. Tá? Qual que é a função do DNA? Transmitir informação genética. Enquanto a do RNA é ajudar na síntese de proteínas. Coisa que o DNA também vai fazer. Mas para que o DNA consiga fazer isso, o DNA ele fabrica o RNA, e o RNA que vai ficar responsável pela produção, ajudar na produção de proteínas junto com ribossomos. Tá? Outra coisa bem importante que a gente precisa destacar para vocês é que essas bases nitrogenadas elas podem ser separadas em dois grupos, as purinas e as piridiminas, ok? Qual que é a diferença? Como é que a gente identifica qual é qual? As purinas são as adeninas e a guanina. Tá? Olha aqui a guanina e a adenina. Tá? Olha para a citosina e olha para a timina, para a parte molecular. Tá? Olhem aqui para a parte molecular, a química dessas bases. Qual que é a característica em comum que vocês observam nessas duas aqui, do meio, né? E é a característica em comum que vocês observam nessas duas da extremidade. Tempo para a resposta. Né? Olha, é visível. Né? Elas são purinas porque elas têm dois anéis de carbono. Né? Olha aqui, são dois anéis. Então, purina é a guanina e a adenina porque elas possuem dois anéis de carbono aqui em suas ligações. Tá? E a piridimina, ela possui apenas um anel. Tá? Então, as piridiminas são quem? Citosina, tem um anelzinho. A timina é um anel só. E a uracila também, um anel só. Tá? Então, as purinas é guanina e adenina. Ok? Porque elas possuem, quando a gente olha a imagem, fica mais fácil de entender. Elas possuem dois anéis de ligação de carbono. Tá? Enquanto as piridiminas têm um anel só. Ok? Essa é a diferença. A classificação, né? A separação das bases nitrogenadas. Vamos entender agora uma coisa bem interessante, que é essa replicação do DNA. Como é que um DNA ele consegue se dividir em dois? Tá? Como é que ocorre essa duplicação do DNA? Para ocorrer a duplicação, né, a gente precisa de uma enzima chamada topoisomerase, que é essa aqui roxinha. O que ela vai fazer? Ela vai desenrolar a fita de DNA. Então, a fita de DNA está toda espiralizada, né, toda ali enrolada, e a topoisomerase ela vai desenrolar, deixar essa fita totalmente retinha, né, para que ocorra a separação. Tá? Quem é que vai separar essa fita, vai quebrar essa fita em duas, né, quebrar as pontes de hidrogênio que estão conectadas nas bases? Quem vai separar isso é uma enzima chamada helicase, que é essa que está aqui no centro, fazendo a separação da fita de DNA. Tá? Então, ela quebra as ligações de hidrogênio existente entre os nucleotídeos pareados, separando a dupla fita em duas fitas simples. Então, ela separou essa dupla fita, né? E ficou agora duas fitas simples, que a gente consegue observar aqui na imagem também. Tá, professor, separou agora em duas fitas simples. Virou 2 DNA? Não. Esse DNA ele precisa ser agora, precisa ser refeito, ou melhor, ele vai usar essa parte que a gente chama de matriz e depois vai vir uma fita complementar, vai ser fabricada uma fita complementar que vai se engatar certinho nos nucleotídeos, formando duas novas fitas de DNA.
Tá? E como é que funciona isso? Após a abertura da dupla fita, a enzima DNA polimerase, que é essa enzima aqui, ó, esse quadradinho, o que ele vai fazer? Ele vai sintetizar fitas complementares às existentes. Então, agora nós temos uma fita simples, que veio da original, e aí esse DNA polimerase, ele vai fabricar uma fita complementar, que vai se encaixar certinho, né? E por isso, aqui que é importante a gente saber a ordem, né? E qual base se conecta com qual base, né? Porque aqui se tem uma sequência de exemplo, AAG, qual que vai ser a sequência de baixo? O que DNA polimerase tem que fazer, tá? Lembrando que aqui tem uma sequência de AAG, embaixo vai ficar como? E aí, o que se liga com A? Né? T, tá? Então vai ser feito o quê? TT, e o que se liga com G? O C. Então embaixo vai ficar TTC, tá? Enquanto em cima é AAG. Por isso que é importante a gente fazer as atividades para que fique bem claro e a gente consiga decorar, porque isso é decoreba de certa forma, né? Qual base se liga com qual base. Então, fazendo no caderno, fazendo as atividades, né? Você praticando isso, fica muito mais fácil de entender o conteúdo, ok? Feito isso, esse DNA polimerase criando essa fita complementar, o que vai acontecer? Vai ocorrer a duplicação, né? Então, ele vai chegar até determinado ponto, ele para de fazer a fita complementar, e aí a gente consegue ter duas fitas de DNA, né? Que a gente chama de semi-conservativa. Por que semi-conservativa? Porque uma delas é original, veio da original, e a outra foi criada. Então, ela é meio conservada, né? Semi-conservada. Metade dela é original, outra metade não. Outra metade ela foi feita agora. Foi feita pela DNA polimerase, por essa enzima. Ok? Após a duplicação, né, a célula dará início ao processo de condensação das moléculas duplicadas, formando os cromossomos com duas cromátides. Aqui isso é conteúdo do 9º ano. Então, quando termina ali o DNA, o que vai acontecer? Esse DNA vai voltar a se espiralizar, começa a se enrolar para formar o cromossomos, tá? Que é conteúdo ali de genética do 9º ano. Feito isso, então, ficou claro que era duplicação de DNA, né? A replicação é pegar apenas um DNA e transformar ele em dois, com a ação daquelas enzimas que eu mencionei no slide anterior. Aqui nós já temos outro caso, né? Aqui a fita de DNA, ela vai fabricar um RNA. Então, o que vai acontecer? Vai ter um DNA ali, né? Esse DNA, ele vai ter a enzima que vai desenrolar ela, né? Que é a topoisomerase, ele vai desenrolar, transformando ali, deixando a fita retinha. E aí vai ter o que ali que vai separar? Qual que é a enzima que separa esse DNA em dois? Hein? Se lembra? Eu acabei de falar. É a helicase. Ok? Então a helicase é a enzima que vai separar esse DNA em duas fitas simples. Separando, o que vai ocorrer? Em vez de ter agora um DNA polimerase, que formaria a complementação do DNA, vai vir outra enzima. Essa enzima se chama RNA polimerase. O que significa? Que essa enzima ela vai fabricar um RNA, ok? Então, esse RNA ele vai ser fabricado pela fita de DNA. Então, é o DNA, junto com a enzima, que vai fabricar o RNA, tá? E lembrando que vai ter aquela sequência também de bases nitrogenadas. O Gal Costa, ou seja, guanina vai se ligar com citosina, só que aqui o RNA ele tem a uracila, né? Então, o A vai se ligar com o U. Tá? Então, sempre que tiver um Azinho aqui no DNA, vai ser um U no RNA que vai ser criado. Ok? E aí, se for o contrário, professor, se tiver um T aqui no DNA, aí aqui embaixo vai ser ligado o A. Tá? O problema é quando tem um Azinho aqui no DNA, porque aqui embaixo o RNA ele não tem o T. Né? O RNA ele não fabrica a base T. Então, a creatinina. Então, ele vai ter que botar a uracila, né? A letrinha U em vez do lugar do T. Beleza? Feito esse processo, o que acontece? Né? A molécula de RNA, que é a fita simples, ela vai se destacar, ela vai ser soltada, né? E aí ela vai sair do núcleo e ir para o citoplasma. Tá? Porque tudo está acontecendo, o DNA ele não sai do núcleo,
Então, esse processo está acontecendo dentro do núcleo. O RNA, depois dele pronto, ele é destacado, ele sai dali e ele vai para o citoplasma. E aí a fita de DNA ela se fecha normalmente, tranquilo. Tá? Então vai vir outra enzima ali e vai fechar de novo o DNA e vai espiralizar ele novamente. Tá? Então o DNA ele não sofre nenhuma alteração. Ele só se abre para que essa enzima RNA ela consiga produzir o RNA. Tá? Esse RNA produzido a gente chama de RNA mensageiro. Tá? Que a função dele é passar a mensagem, passar essa sequência de nucleotídeos, né, essa sequência de bases nitrogenadas, lá para o ribossomo, e o ribossomo conseguir produzir as proteínas, tá? As mais variadas proteínas que o nosso corpo precisa, que a gente já estudou isso, ok? Tradução e produção de proteína. O que acontece aqui? Né? Quando o nosso DNA, né, então aqui é uma imagem geralzão. Aqui temos o DNA, ele pode ser duplicado formando outra fita de DNA, que eu já expliquei para vocês, que é o processo de replicação. E a transcrição é esse processo que eu expliquei agora anteriormente também, que é a partir da fita de DNA, a gente consegue criar uma fita de RNA. Tá? Só que essa fita de RNA, ainda assim, ela vai passar por outro processo, que é o processo chamado tradução. Onde que ocorre esse processo? O que é esse processo de tradução? Esse RNA, essa fita agora que está cheio de base nitrogenada, ela precisa ser traduzida para que consiga produzir uma proteína. Tá? E quem é que vai fazer isso? Como é que isso ocorre? Vamos dar uma olhada aqui. A tradução ocorre no citoplasma e tem início com a saída do RNA mensageiro, que é esse RNA que foi fabricado através do DNA do núcleo. Tá? Então, sai ali do núcleo e vai para o citoplasma. Esse é o único tipo de RNA que sofre tradução. Os demais farão parte de outras estruturas também envolvidas na síntese de proteínas. Então, mais para frente, no próximo slide, eu vou apresentar para vocês que tem 3 tipos de RNA. O RNA mensageiro, o RNA transportador e o RNA ribossômico, tá? Que faz parte ali do corpo do ribossomo. Tá? Ele é o DNA do ribossomo mesmo, que não é um DNA, né? É um RNA, é o material genético do ribossomo. É a forma mais correta de falar. Né? Então, as moléculas de RNA mensageiro que saíram do núcleo, tá lá no citoplasma agora, o que vai acontecer com eles? Eles são lidos pelos ribossomos de 3 em 3 nucleotídeos. Tá? Então, o ribossomos ele vai ler essa sequência de nucleotídeos de 3 em 3. Tá? A gente chama essa trinca, né, de 3 em 3 de códon. Tá? Então, o ribossomo ele vai ler sempre 3 sequências. Exemplo, deixa eu ver, CCU, tá? Ou GGC. Ele sempre vai ler em 3 nucleotídeos. Tá? Essa é a sequência. Deixa eu ver mais o que é importante mencionar para vocês sobre isso. Tá. Sobre como é que ocorre o processo de tradução, né? Então, o ribossomos ele vai ler esse RNA, tá? E todos os aminoácidos ficam no citoplasma e são transportados até o ribossomos pelo RNA transportador. É aqui que entra o outro RNA. Então, como é que funciona isso? Aqui nós temos o RNA mensageiro. Ele não vai ser digerido, mas ele vai passar pelo ribossomos para que o ribossomos consiga ler a sequência de nucleotídeos. Tá? Cada sequência vai formar uma proteína diferente. Só que a proteína ela é formada pelo quê? Vocês se lembram disso? Proteína é formada por aminoácidos. Né? E esse aminoácido ele está no citoplasma, ele está na célula. Mas como é que esses aminoácidos que estão ali na célula, eles vão chegar até o ribossomo? Aí vai ter a produção de outro RNA, que é o RNA transportador. O que ele vai fazer? É como se fosse um carrinho. Ele vai pegar os aminoácidos que estão soltos pelo citoplasma para formar a proteína e vai trazer para o ribossomos. Então, a tradução ocorre com a participação do RNA mensageiro, que veio do DNA trazendo a sequência de nucleotídeos, e também vai ter a participação do RNA transportador,
que vai pegar os aminoácidos para poder formar a proteína e levar esses aminoácidos lá para os ribossomos. Então, junto com os ribossomos, ele vai identificar quais aminoácidos ele precisa, e o RNA transportador vai pegar para ele, para que consiga produzir a proteína que o nosso corpo precisa, porque o nosso corpo tem a proteína essencial e as não essenciais. Lembram disso? Que uma nosso corpo consegue produzir, que são os ribossomos, e a outra a gente só consegue pela alimentação, que no caso é essencial. A gente é obrigado e é essencial que a gente se alimente dela, dos alimentos ricos nessas proteínas, para que nosso corpo não fique com alguma falha ou com algum problema de saúde. Ok? Basicamente é isso que a gente precisava saber. Tá? DNA, ele fabrica o RNA mensageiro, que ele vai ser traduzido pelo ribossomo para formar a proteína. Mas para formar a proteína, o ribossomo precisa de aminoácido, tá? Que está no citoplasma. Mas quem é que vai pegar o aminoácido e trazer para ele, para os ribossomos? Vai ser a nossa querida RNA transportadora, tá? Que vai transportar esse aminoácido solto no citoplasma para os ribossomos, ok?